virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, sejam bem-vindas ao programa Mães Amorosas e vamos iniciar com Provérbios. Depois teremos a leitura bíblica, alimento diário, para o nosso desfrute, para nós ganharmos o dia de domingo, dia de ressurreição. E o provérbio de hoje fala assim: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Aqui quer dizer assim, como a porta se envolve nas dobradiças e o preguiçoso na sua cama. Provérbios 26, 14. Temos como título: o reino é para os diligentes. É uma tarefa dificílima para um preguiçoso se levantar de sua cama. É como uma porta que vira de um lado para outro em torno da dobradiça, pois não consegue sair desse movimento. O seu pretexto para não sair da sua casa é: um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Ou ele mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Porém, a mão diligente dominará, mas a preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. E o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12, 24 a 27. Devemos buscar o Senhor com diligência, logo pela manhã, como sugere Davi em seu salmo: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Salmos 143, 8. A nossa diligência nas coisas do Senhor nos suprirá amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:11. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bem, amadas irmãs em Cristo, vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 1 de domingo. A nossa leitura bíblica está em Salmo 110, 3 e João 8, do 2 ao 12. Ler com oração. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 78 e 79. Título da leitura de hoje: Cristo, o sol nascente das alturas. Ontem falamos sobre a criação dos luzeiros que governam a terra, o sol, a lua e as estrelas. Na esfera espiritual, Cristo é o sol, que nos ilumina e governa. No capítulo 1 de Lucas, lemos: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículos 78 e 79. Esses versículos são uma citação da profecia de Zacarias, pai de João Batista, sobre a vinda de Cristo como o sol nascente das alturas. No capítulo 8 do Evangelho de João, lemos sobre o episódio em que uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os escribas e os fariseus a levaram a Jesus e lhe perguntaram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles fizeram isso para ter de o que o acusar, pois a pergunta feita por eles era muito difícil. Se Jesus dissesse que podiam apedrejar a mulher, eles o interpelariam, perguntando como ele, que pregava o amor, poderia mandar executá-la. E caso ele dissesse para deixá-la ir embora, eles o acusariam de transgredir a lei de Moisés. Jesus, muito sabiamente, agachou-se, continuou escrevendo na terra com o dedo e não lhes disse nada. Como eles insistiam na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro lhe atire a pedra. João 8, 7. Depois dessa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando apenas Jesus e a mulher no meio onde estava. Os mais velhos foram os primeiros a se retirar porque pecaram mais, pois tinham mais anos para pecar. Nenhum deles pôde dizer que não tinha pecado. Portanto, concluíram que não podiam atirar a primeira pedra. Por fim, Jesus disse à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. João 8:10. Ao que ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Logo após esse episódio, o apóstolo João registra: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Versículo 12. Jesus é o sol que veio à terra e iluminou aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera. Todos foram iluminados e foram embora. Mas Jesus não é apenas a luz do mundo, ele também é a luz da vida. Para receber a luz do mundo, basta estar na presença de Jesus e ouvir o que ele diz. Mas, se após sermos iluminados pela luz do mundo, como aconteceu com os acusadores da mulher, ficarmos com vergonha e formos embora, perderemos a oportunidade de receber a luz da vida. Depois de iluminados pela luz do mundo, precisamos seguir Jesus para obter a luz da vida. A luz do primeiro dia, a luz difusa, faz-nos reconhecer que temos pecado, mas a luz do quarto dia nos faz ganhar vida. Portanto, precisamos seguir o sol de perto, ainda que ele arde e queime, pois é ele que nos dará a vida. Mesmo que a palavra nos exponha, vamos segui-la de perto. Vale a pena sermos iluminadas. A luz do mundo corresponde à luz do primeiro dia, que ilumina quem está nas trevas. No entanto, se alguém quiser ser curado e passar a andar na luz, deve seguir o Senhor. Quem permanecer seguindo o Senhor terá a luz do quarto dia, a luz que cura, a luz que governa. Deus quer governar nossa vida por meio de Cristo, mas para isso precisamos permanecer na sua presença. Talvez digamos que sempre fomos donos do nosso nariz e não queremos ser governados por Cristo. Por isso fugimos. Se agirmos assim, ganharemos apenas a luz do mundo, a luz do primeiro dia. Mas se quisermos ser governados por Cristo, ainda que não gostemos, teremos a luz da vida. Seguir o Senhor não é algo agradável a nosso ego, a nossa vida da alma.
Mateus 16, do 24 ao 25. Por isso, a maioria dos cristãos está longe dessa experiência de ser governada por Cristo. Mas nós queremos ser diferentes. Queremos deixar o Senhor expor nossa condição, pois precisamos de sua cura e de seu governo. Mesmo que não traga prazer para nossa alma, isso faz parte de nossa experiência de Cristo, como o sol que nos ilumina, cura e governa. A lua representa a igreja, refletindo a luz do sol para governar a noite, até que o sol apareça em plenitude. Após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus, mas esse sol voltará. Após a partida de Jesus, passamos a viver em uma grande noite, que é governada pela lua, isto é, pela igreja. A igreja governa a noite refletindo a luz do sol, refletindo a luz de Cristo. Hoje temos de governar sobre tudo. Vejam a situação mundial. Temos a impressão de que tudo está caminhando rapidamente para o final dos tempos. Quem está governando isso? Quem está ditando as regras? É a igreja. É o ritmo da igreja que está acelerando a situação mundial, pois é ela quem governa. Graças a Deus, para nós a aurora já começou, pois as gotas de orvalho já estão caindo. Nossos adolescentes têm citado para ser o exército que o Pai prometeu ao Filho, conforme está em Salmo 110, 3. Por isso, não durmamos como os demais. Não somos da noite. Somos do dia e aguardamos o dia aparecer. Esse dia não nos pegará de surpresa, pois vivemos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, aleluia. Pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração, ore e faça um grito de guerra. O importante é extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Amanhã nós voltaremos, com a permissão do nosso Senhor, para mais uma leitura do nosso alimento diário. Jesus é nosso Senhor. Vamos fazer a missão de Línguas! 1, 2, 3 e... Senhor, eu quero te obedecer, te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer e lutar pelo teu reino. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje, domingo. Hoje é o dia do Senhor, né? Dia de ressurreição, onde nós vamos partir o pão em memória do Senhor, né? Com toda a reverência, lembrando toda a sua obra redentora, tudo que o Senhor fez por nós, né? Ó Senhor Jesus, vou lembrando a sua morte, ressurreição, ascensão, né? Ó Senhor, se tornou Espírito para entrar dentro de nós, né? E gerar a igreja, aleluia, aleluia. A igreja foi gerada através do sopro do Senhor, né? Lembramos que o Senhor, quando os discípulos estavam todos juntos, o Senhor entrou e
soprou o Espírito sobre eles, né? Aí foi gerada a igreja. O Senhor se tornou o Espírito para entrar dentro do nosso espírito. Aleluia! E nos dar a vida de Deus. Ó Senhor Jesus! E essa vida eterna está sendo propagada, está sendo levada, né? A igreja leva o evangelho do reino, né? A todas as nações. Como ele nos incumbiu, né? Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, e nós estamos levando, né? Nós estamos obedecendo essa comissão que o Senhor nos deu e propagando o evangelho do reino. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua vida maravilhosa que nos alegra todas as manhãs, Senhor, que traz para nós tanta disposição para servir o Senhor. Obrigada, Senhor, por essa energia, por esse amor que o Senhor tem transmitido para nós dia a dia. Hoje valorizamos muito, muito mais tudo que o Senhor fez por nós, porque experimentamos todos os dias essa água viva nos lavando e nos renovando todos os dias. Senhor Jesus, as coisas velhas passaram e elas se tornaram novas, porque o Senhor as faz novas todas as manhãs. Amém. Obrigada, Senhor, pela palavra em nossas mãos. Amém. Ontem era para a gente ir até o capítulo, versículo 13, né? Mas, na empolgação aqui, eu li até o final do capítulo. Então, hoje, nós vamos ler somente o capítulo 50 de Jeremias, tá certo? Vamos lá, então? Amém? Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anuncie entre as nações, proclamem e levantem um estandarte, proclamem, não encubram nada. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta sua terra e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que a acharam as devoraram. Os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, mas ficará totalmente deserta.
Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia, todos vocês que manejam o arco. Atirem contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam com ela o que ela faz com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja foice, no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Então, eu quero ler uma nota para vocês, que está no capítulo 50, nota 2. Diz assim: Bel significa Senhor. Era um título de Enlil, deus da tempestade, e principal divindade de Nippur. Mais tarde, ele se tornou um nome para Marduk, como o principal deus da Babilônia. O versículo 3 fala de uma nação que virá do norte contra a Babilônia, né? Então, essa nação é a Pérsia. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, né? A Pérsia lutará e vencerá a Babilônia, né? Assim como a Babilônia foi usada para julgar Israel e as nações, ela também será julgada. Então, todas as nações serão julgadas, e agora é a vez da Babilônia. Então, a Babilônia vai ser atacada, e o rei Ciro é quem está comandando essa batalha aí, né? E o rei Ciro é quem está reinando. Ele vai libertar a nação de Israel. O Senhor tem os seus caminhos para fazer a sua vontade, né? Então, vamos continuar nossa leitura, versículo 17. A volta de Israel. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro, o rei da Assíria o devorou. E por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca de iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. O Senhor aí cumprindo a sua palavra, né? Quando Israel foi levado cativo, eles teriam chance de voltar. E agora está aqui o Senhor, nessa profecia aqui, cumprindo a sua palavra. A condenação da Babilônia, versículo 21. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra. Abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo. Não deixem sobrar nada. Matem a espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo.
Ouve-se a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então, o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia, também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. 41. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha, contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou dele, e dores como de mulher que está dando à luz. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão, contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que ela fuja dali, e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Então, essas são as profecias, né? E certamente elas vão se cumprir, porque quem falou foi o Senhor, certo? Então, amanhã nós vamos ver o poder e a queda da Babilônia. Até lá, se Deus quiser, com mais uma leitura bíblica. Desejo a todos vocês um domingo
muito proveitoso, né? Falem de Jesus para a família, enquanto a gente pode, vamos pregar o evangelho para a nossa família, né? É isso aí. Então, Jesus é o Senhor. Fiquem com a irmã Lene agora, que dá continuidade à nossa leitura bíblica. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a segunda parte da leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 97 e 98, Provérbios capítulo 26, versículos do 13 ao 16 e a carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que fala assim: a majestade e o domínio de Deus. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de todos os deuses prostram-se diante dele. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Agora o capítulo 98, a justiça de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e junto cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele veio julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém. Agora Provérbios, capítulo 26. Vamos ler do 13 até o 16, que fala: o preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho. Um leão está no meio da rua. 14. A porta gira nas dobradiças. O preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. 16. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Agora, Tito, capítulo 1. É uma carta de Paulo a Tito, que fala assim: prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz
da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Deveres e qualificações dos ministros. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme prescrevia a você, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegando ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém. Bom dia. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus.